no início, né, existia Muspelheim, né, o mundo de fogo, e Niflheim, que é o mundo não de gelo, mas o mundo de névoa. Apesar de ele ser congelado, Nilf significa névoa. Desse mundo tinha uma fonte, né, corriam 11 rios, e esses mundos eles eram separados pelo Ginnungagap. Esse Gagap significa vazio, significa muito grande. Então era um grande abismo, e no princípio da física, que a gente chama de vazio que engole o próprio vazio. Então era um vazio imenso que engolia o próprio vazio. E aí, quanto mais esses rios congelados se aproximavam do Ginnungagap, mais eles iam ficando fluidos a ponto deles se tornarem vapor, né? Quando houve o choque entre os mundos, né, houve uma grande explosão, uma grande expansão aí, e aí dois seres primordiais surgiram. Surgiu o gigante Ymir, né, que é um Jotnar, o primeiro Jotnar de todos, e ele era um hermafrodita, e do suor, né, das gotas de suor que caíam do corpo dele, iam surgindo gigantes. E Ymir, durante 3 dias, ele se amamentava de 5 rios de leite que fluíam do peito de um outro ser primordial, que era a vaca Undumbla, né? A Undumbla lambia uma pedra quadrada de gelo salgado, e 3 dias depois surge ali o primeiro ser, né, vindo daquela pedra de gelo, que era Bur. Bur tem Bore, e a gente não tem Bore, né? E a gente não tem aí uma cronologia de quanto tempo demorou para que todos os Jotnar surgissem, para que se estabelecessem. E Bur, ele gera Buri. Buri é o pai de Odin, Vili e Ve, ou de Odin, Hoenir e Lodor. E aí, quando esses 3, né, Bori foi pai desses 3 com Bestla. Bestla é descendente de Ymir, né, filha de Boltor. E aí, quando os Jotnar ficam sabendo, né, dessa nova raça que nasce aí, os 3 Aesir, pela primeira vez, né, seres que são filhos de 2 diferentes ramificações, começa a primeira grande guerra, né, entre os Jotnar e os Aesir, terminando com os Aesir vencendo. Odin e Vili matam, né, o gigante Ymir. E aí, o corpo de Ymir preenche o Ginnungagap e dá origem a Yggdrasil. E eles não fazem o mundo do corpo de Ymir. O corpo de Ymir cria os mundos. As partes superiores e mais elevadas do corpo criam os mundos mais superiores. E as partes mais inferiores e que estão entrando em decomposição criam os mundos mais inferiores. Midgard não é um mundo. Midgard é um lugar em Menheimr, que é o mundo dos homens. Assim como Asgard não é um mundo. Asgard é um lugar, é um jardim dos Os, né, dos Aesir. Os é o singular, que fica em Godheimr. Então, nós tínhamos Muspelheim, nós tínhamos Niflheim, o mundo dos homens, né, que foi feito Mannheim. Em Mannheim, em todos os mundos, do sangue de Ymir foram feitos os rios, os mares e todas as águas, de seus cabelos foram feitas as árvores, de seus ossos as montanhas, e a abóbora celeste foi feita de seu crânio. E a gente tem aí Mannheim, que é a terra dos homens. Os deuses criam Asgard, né, o mundo superior, né? E aí a gente tem 2 mundos que não têm origem dentro de fontes hebraicas, que é Vanheim e Ofheim. E tudo indica que Ofheim foi feito pelos Vanir, porque é dito lá na Edda prosaica, né, que a Freyr foi dado Alzheimer por seu dente. Então, presente de dente é quando a criança é pequenininha, coloca o dentinho lá debaixo do travesseiro para a fadinha do dente aparecer e dar um presente. E Freud ganhou simplesmente um mundo de presente, né? E todos os elfos como sucesso. Coisa pouca, coisa básica, gostamos. E aí nós temos
nesse desenrolar, nós já temos diferentes povos. Nós já temos aí os gigantes de fogo, né, de Muspelheim, que são chefiados por Surtur, que é o grande senhor, né, de Muspelheim, que é negro como grafite, seu corpo é fogo vivo. É um grande inimigo dos Aesir, que inclusive vai liderar, né, um ataque aí no Ragnarok e vai quebrar a Bifrost. Nós temos Nilfheimr, que é de onde vem o que nós chamamos de Hrimthursar, que são os gigantes de gelo. Nós temos também, assim, né, que os gigantes são mortos, né, porque quando o Ymir morre, o seu sangue, os gigantes morrem afogados, né, então sobra um casal que vai para as montanhas e eles formam Jotunheimr, que é a terra dos Jotun. Jotun na verdade, singular, e o plural é Jotnar. O feminino é Gigr, então não existe ela é uma Jotun, ela é uma Gigr, porque Jotun é masculino. Lá em Jotunheimr moram os Bergrisar, que são os gigantes das montanhas. Em Alfheimr moram os Olvar. O singular de Olvar é Ofr, que significa elfo, ou a gente também pode chamar de Ljosalfar, porque os Ljosalfar são os elfos de luz que vivem em Alfheimr ou Ljosalfheimr. E existe também... Gente, eu tô falando tudo, desculpa. Ah, é isso que a gente precisa. Porque a gente divaga, a gente viaja. Uma sequência. Existe também Svartalfheimr ou Dolkalfheimr, que é onde vivem os Dolkalfar ou os Svartalvar, né? Eu falo Alvar porque o F tem som de V quando ele está no meio da palavra. Então, os Svartalvar, que são os elfos sombrios. E aí nós temos duas vertentes diferentes falando sobre os elfos sombrios. Nós temos as vertentes que acreditam que os elfos sombrios são como o Snorri Sturluson fala lá na Edda em prosa, que eles são elfos mesmo, mas que eles são mais escuros, são mais sombrios, e eles têm a pele negra como piche. E a gente tem a vertente que acredita que eles são os Dvergar, né, que são os anões. Os Dvergar, eles foram feitos dos vermes que comiam a carne de Ymir, quando Ymir entrava em decomposição. E existe uma vertente, que é a que eu mais acredito, que diz que lá em Svartalfheimr moram tanto os elfos sombrios quanto os Dvergar. Os Dvergar, né, que são os anões, eles são excelentes artesãos, excelentes mestres em armas, são mestres em runas também, sabem traçar runas sagradas, e são grandes comerciantes. As armas dos deuses foram feitas por eles. Sempre que alguém precisa de algo extraordinariamente bom, enquanto ferramenta, joia ou qualquer coisa do tipo, procuram os Dvergar. Uma cena muito interessante que tem na série Vikings, quando a Lagertha ela está em Wessex, né? E aí ela ganha um colar de presente, e ela olha e fala que o colar é tão bonito que parece que foi feito por anões, porque os Dvergar, eles fizeram o Brisingamen, que é o colar da deusa Froya, né? O Brisingamen, ele é um colar feito de âmbar e de ouro, e quando ela olhou, ela se apaixonou por aquele colar, que também é mágico, tem um poder de transmutação, e ela pagou o preço que eles pediram, né? Que era dormir uma noite com cada um dos 4 anões, e assim ela domina ali esses 4 anões e consegue seu colar. Eles também fizeram a Gungnir, que é a lança de Odin. Eles também fizeram a Mjolnir, que é o martelo de Thor. Fizeram o barco de Freyr, o javali de Freyr, que é um javali dourado que está sempre iluminando nos mais sombrios locais. O barco de Freyr é um barco que você pode dobrar e colocar no bolso. E uma curiosidade sobre esse deus, que eu descobri também essa semana com o Lorde, é que nos povos mais antigos da Suécia, Freyr, ele tinha características marítimas. A gente já sabia disso, mas o que eu não sabia é que ele era considerado um shift shape, ele era um transmorfo marítimo. Então ele era tipo o nosso boto rosa daqui, né? Que em noites de lua cheia saía e seduzia as moças bonitas, e depois virava um boto rosa
ou sei lá o que, um animal aí marítimo. Bom, então nós temos aí Godheimer, né, que é a terra dos deuses, onde fica Ausgardr. Em Ausgardr nós temos pelo menos 14 castelos, cada deus tinha seu castelo em um lugar, e esses castelos eles têm características muito específicas. Freya, por exemplo, é a senhora de Folkvangr, que é onde fica Sesvunir, que é para onde vão os melhores guerreiros. A elite militar fica em Sesvunir. E os que ela não escolhe vão para o Valhall, que é o grande salão de Odin. Thor também tem seu salão, tem a casa de Frigg, que é o Fensalir. Vários deuses têm suas casas. Heimdall também tem uma casa que fica nas montanhas, né? E uma das casas mais interessantes é a morada de Baldur, porque Baldur, ele é tão iluminado, mas tão iluminado, mas tão iluminado, que em seu castelo, mentira não entra. Toda mentira e toda falsidade é iluminada pelas luzes de Baldur. Então, por isso que onde Baldur está, não há que se falar em mentira e em falsidade. Por isso que quando alguém diz que serve a Baldur, você pode saber que essa pessoa é profundamente honrada, assim como aqueles que servem a Tyr. E aí a gente vai para Vanaheimr, que é a terra dos deuses Vanir, né, do clã Vanir. Desculpa, a gente estava falando sobre os deuses Aesir. Aesir é o plural masculino, o plural feminino é Alsenhor, Alsenhor. O singular feminino é Alsnia e o singular masculino é Os. Então a gente diz que Frigg é uma Alsnia e todas as deusas que a servem são as Alsenhor. E Freya é contada entre as Alsenhor, apesar de ser uma Vanir, porque ela vive lá em Ausgardr. Em Vanaheimr, nós temos pouquíssimas informações desse local, mas nós sabemos que os deuses Vanir, eles são tão poderosos em batalha quanto os deuses Aesir. E isso é dito lá na Ynglinga Saga, quando é narrado, né, a grande batalha, né, entre esses deuses. E aí, os Aesir, eles acreditavam que eles iriam ganhar essa guerra no papo, que ia ser muito fácil. Só que não. Mesmo nas planícies, eles perceberam que os deuses Vanir eram equivalentes a eles em força e em estratégia na batalha. Então, eles fizeram o grande acordo, né? Por isso, 3 deuses Vanir vão morar em Ausgardr, que são Freya, Freyr e Njordr, e 2 deuses Aesir vão morar em Vanaheimr, que são Mimir e Hoenir. E aí acontece que eles eram deuses muito sábios. Sábios, tipo, pra caralho. Principalmente Hoenir, que sempre tomava boas decisões. Só que chegando em Vanaheimr, Hoenir começa a não tomar decisões mais, ele começa a questionar Mimir para tudo. E aí o que eles fazem? Cortam a cabeça de Mimir e mandam para Odin. Odin, macumbeiro, que só ele enrola a cabeça de Mimir num monte de erva, canta o galdro dele e Mimir virou a cabeça falante, né? E aí, Mimir é o grande detentor de muito conhecimento, e aí depois, posteriormente, em seu poço, que estava lá o cabeção, Odin deixa seu olho em troca de conhecimento. Quando os deuses selam esse pacto, né, de paz, eles cospem, era uma atitude nórdica, né, de usar a saliva, né, que é uma forma de evitar, e também para quem é magista, né, de misturar as salivas para poder selar o pacto de paz, né? Tem gente que cospe na mão e aperta, porque minha palavra vale mais do que tudo. E quando todos os deuses cospem, surge o deus Kvasir, que é o deus da poesia, né? O que tinha o conhecimento de todos os deuses. E rola um outro B.O., Kvasir é morto, seu sangue é misturado ao mel em Oderir, é dado aos poetas, Odin vai lá, se transforma numa águia, rouba o pote do hidromel, bebe tudo, porque ele é desses. Então a gente já tem aí Vanaheimr, Ausgardr, Muspelheimr, Nilfheimr, e a gente vai falar agora um pouco de Mannheimr, que é a terra dos homens. E muita gente fala assim, mas Midgard é a terra dos homens, a gente não vive... Não, cara, você vive na atmosfera, né? Você não vive no ar voando, você não vive dentro da água, você não vive dentro das profundezas da Terra, porque você não é um Landveiter. Então, em Mannheimr tem um local que se chama Midgardr, que é a nossa atmosfera, a Terra, que é onde a gente vive e pisa, né? O jardim dos homens.
E aí, Odin, Vili e Vé caminhavam pela praia, lindíssimos, quando de repente eles viram 2 pedaços de madeira. E aí dizem que andavam sem Orlog. Orlog não tinham nem Odr, nem Ond, nem Lito Goda. Eles não tinham fôlego de vida, eles não tinham aparência divina, eles não tinham propósito, destino nem sorte. E aí, Vé, né, que é Lodor, nos dá Lito Goda. Ele nos transforma em seres aparentemente divinos. Hoynir nos dá alma, nos dá Shofr, aquilo que nós somos, nos dá o ego, nos dá a nossa consciência, a nossa psique. Ele nos dá a nossa memória, a nossa capacidade de pensar, né? Hugin, Munir. E Odin nos dá o Ond, ele sopra no homem o fôlego de vida. Então, passam a existir Askr e Embla, o primeiro casal aí de seres humanos. Então, a gente já tem Vanheimer, Godheimer, Mannheimer, Muspelheimer, Jotunheimer, Nilfheimer, Alfheimer, Svartalfheimer, e falta o último mundo que todo mundo discute, que é Helheimer. Vamos falar primeiro de outros seres, e aí depois a gente fala de Helheimer. Gente, por que eu tô fazendo isso? Eu não tô deixando ninguém falar. Mas tá certo, Se vocês quiserem interromper, a gente me interrompe. Uma ótima aula, tô gostando. Se quiserem me interromper, podem me interromper, por favor. As corações. Bom, em Midgard existem os Veitir. Veitir é o plural e Veitir significa espíritos. Inclusive, Thor chama Loki de espírito maligno na Locacena e diz: cale-se, espírito maligno, eu te silencio com meu martelo. E aí a gente descobre que a Mjolnir, ela é o grande silenciador dos espíritos malignos, por isso que ela é nosso grande protetor, né? Porque ela faz a limpeza aí, né, dos espíritos malignos. A palavra Veitir significa espírito, pode ser usada para todos os tipos de espírito. Mas quando a gente fala de Landveitir, nós estamos falando dos espíritos especificamente da natureza, que habitam dentro da terra, dentro das árvores, nas águas. E aí, para cada tipo de Veitir, nós temos um nome, né? Veitir é o singular e Veitir já é o plural. E aí nós temos os Landveitir, que são os Veitir da terra. Nós temos os Skjoldveitir, que são os Veitir do mar. Nós temos os Skogveitir, que são os Veitir das florestas. Nós temos os Vatnaveitir, que são os Veitir de águas específicas. Desculpa, os Skogveitir são os Veitir das montanhas. E nós temos os Husveitir, que são os Veitir que ficam na nossa casa, né, que é o Veitir que protege a família. Então, ele é o nosso mais próximo espírito protetor, muito mais próximo que os deuses, né? Porque eles estão dentro das casas, todos os dias, protegendo aquela família. Além dos Veitir, né, que são muito particulares, então cada terra vai ter o seu, né? Aqui no Brasil a gente vai ter dentro do nosso folclore uma quantidade de espíritos protetores, como Curupira, por exemplo, que é um espírito protetor da floresta, né? E cada região aí tem a sua especificidade. Essa é uma característica dos Veitir, tá? Eles moram em locais geográficos específicos, porque eles estão numa dimensão em que eles não têm controle de regiões grandes, né? Eles têm controle da região em que há crença neles. E também aqui não há, porque eles estão cagando e andando, se você acredita neles ou não, eles vão continuar existindo. Não são como Papai Noel, que morre se você não acreditar nele. E aí, além dos Veitir, nós temos as Disir. Disir é plural e Dis é o singular. Disir são os espíritos ancestrais femininos, aconselhadores de um clã todo, né? Existem as positivas e as negativas, elas podem trabalhar aí na questão da sorte. Nós temos as Valkyriur. Valkyriur é plural, Valkyria é singular. As Valkyriur, elas são ligadas diretamente a Odin, mas elas são guiadas por Freya no campo de batalha. Quando Freya ela combina com Odin de pegar metade dos mortos em batalha, né? Porque Odin manda Loki roubar o colar de Freya.
E aí Loki vai se transforma numa pulga e rouba o colar de Freya e acha que vai ficar por isso mesmo. Ela vai atrás de Odin porque Freya é barraqueira. Ela não aceita esse negócio da pessoa roubar o colar dela. Ela escolheu a porra do colar e Odin ficou na inveja, porque Odin, ele quer ter tudo pra ele, mas Freya não abaixa pra macho. E aí o que ela faz? Ela chega lá no salão de Odin e fala assim, que porra é essa? Eu tava lá de boa, esse caralho desse Loki virou uma pulga mordendo meu pescoço. Olha aqui o tamanho da madonna, eu tomar no cu. Devolve meu cordão agora. Devolve agora meu cordão. Você é barraqueira, né? Você deve ser igualzinha. E aí, o que o Odin faz? Não, de boa, a gente devolve sim, assim, metade dos mortos em batalha você escolhe. Tá, eu quero escolher primeiro. Os que eu não quiser ficar contigo. Show, ficou resolvido assim, o Odin não discutiu. Então Freya escolhe a metade dos mortos em batalha e o que sobra fica para Odin. E as Valkyrias, elas têm uma característica muito interessante. Todos os nomes de Valkyrias são nomes de coisas que acontecem durante a batalha. Por exemplo, sons de batalha, sons de desespero, medo, terror, tempestade, cura, misericórdia, barulho de glória. E acreditava-se que conforme... e as Valquírias, elas sempre vão no campo de batalha e são vistas em números de 3, 6, 9 ou 13. Então acreditava-se que as Valquírias, elas dançavam durante a batalha, e conforme, por exemplo, sons de espada, que era uma Valquíria passava, se escutava sons de espada. Quando se chovia numa batalha, uma Valquíria específica de chuva tinha aparecido naquele local. E o nome Valkyriur significa aquelas que guiam, né? Elas guiam os mortos até o Valhall. Então, Freya tinha esse trabalho de psicopompo, porque Freya escolhia os dela, e as Valquírias levavam para o Valhall, para o Valhalla, aqueles que iam para Odin. E uma característica muito interessante das Valquírias, os achados arqueológicos, é que além de elas serem sempre ligadas a Odin, elas, né, têm o nó de 3 no cabelo, que tem essa ligação interessante com Odin dentro da arqueologia, é que elas são sempre retratadas com espada e escudo quando elas estão na Terra e com chifre de bebê quando elas estão no Valhall. Então, na Terra, elas ditam, né, as batalhas, e lá no Valhall, elas fazem parte das cerimônias sacerdotais de oferecer o hidromel aos Ainengiar. Alguém chamou aí? Alguém falou alguma coisa? Mete pau. Prossiga. E aí a gente falou das Valkyriur, a gente falou das Disir. Vamos falar das Nornir. As Nornir, muitas divindades nórdicas, elas ganharam um A no final do nome no romantismo do século XIX, na latinização dos nomes nórdicos, para transformá-los em nomes mais femininos. Então, as Nornir se tornaram as Nornas, Frigg se tornou Frigga, Hel se tornou Hela, Gerda se tornou Gerda, Angrboda se tornou Angriboda, se tornou Angriboda, e isso aconteceu também com as Nornir. Apesar, né, de lá na Voeluspa elas serem listadas como Gigyur, Gigyur é o plural de Gigur, que é gigantas, né? Apesar delas serem listadas como Gigyur lá na Voluspa, porque é dito, né, que 3 eles viram vindo de longe, as irmãs gigantas, e aí fala, né, que elas tecem os destinos dos deuses e dos homens, vocês podem perceber que na própria Voluspa, quando faz a criação do homem, diz que eles não tinham Orlog, ele fala que ele não tinha Odr, não tinha Ond, não tinha Lito-Goda, e aí os deuses dão ao homem Odr, Ond, Lito-Goda, mas não dá Orlog, porque quem dá Orlog são as Nornir. As Nornir, elas traçam os caminhos, né, dos deuses e dos homens, de todos os outros seres. Mas, além de existirem as 3 principais, Urd, Verdand e Skuld, nós também temos outras Nornir que são da raça dos Elfos, que são das raças dos Anões. Existem Nornir menores de várias outras raças, né? As Nornir principais, elas ficam nas raízes de Yggdrasil, né, no poço, próximo ao poço de Urdr, e no poço de Urdr, né, na Urda Brunir, é de onde surge também a Fylgja, que eu não vou falar aqui porque é um assunto para uma live inteira, para uma reunião inteira, né, porque é um Veiter bem que interessante falar. E aí eu disse que no final eu falaria sobre o último mundo, que é Helheimr.
E Hellheimer é uma parte, né, que se deslocou, uma parte de Niflheimer para se tornar o submundo. O pós-vida nórdico ele é muito complexo, porque a gente está muito fixado na reencarnação, e essa ideia kardecista da reencarnação, que é muito comum hoje dentro do paganismo, é muito estranha para os nórdicos, porque eles não viviam para poder evoluir e ter uma outra vida. Eles viviam para serem fodas na única vida que eles acreditavam que ia viver. Então, se eu fosse um fazendeiro, eu seria um fazendeiro foda. Eu seria o melhor cara que ia tirar o leite mais foda da vaca da minha vida. Se eu fosse uma dona de casa, eu ia ser a melhor dona de casa, porque vida só tem uma. É muito legal você pensar assim e não falar, ai, foda-se, eu não vou evoluir nessa porra dessa vida, não, deixa pra próxima, que essa tá muito em cima. E aí, a gente tem, né? Eu babei aqui agora, isso vai ficar gravado eternamente no Vai. momento que eu babei. Vou cortar só essa parte, só. Divulgar ela. Pra mim, a câmera travou, tá? Que bom. A gente tem um submundo que é Valhalla, né? Que é um submundo para onde vão os Ainehjar. É tão difícil essa palavra, acho que é a mais difícil de todas. A gente tem o Folkvanger, que é onde vão os guerreiros de Freya. A gente tem o Salonsjäger, que é o grande Jotnar, o grande Thursar do mar, né? Aegir é o mar, é o oceano em sua profundidade e complexidade. Então, os mortos no mar afogados vão para Aegir, para os salões de Ron, sua esposa, a senhora dos mares, que rege aí os movimentos e as viagens marítimas com suas filhas, as 9 ondas. As pessoas que morrem virgens vão para Gefn, que é a deusa do arado, aquela deusa lá que puxa um puta arado. Não, ela não puxa o arado, né, gente? Ela guia o arado puxado por búfalos. E o resto do pessoal? Algumas pessoas conseguem virar Disir, né? Conseguem virar espíritos aconselhadores de clãs inteiros, porque vivem uma vida muito honrosa, né? Os homens podem virar ancestrais, Olvar, né? Que é uma outra forma de elfos, que na verdade são ancestrais. Se a pessoa for muito ruim, tipo um Hitler, pode virar um Dokkalfar. Mas todas as outras pessoas, tipo a gente, que é normal, né? Guerreiro, né? Uma pessoa que possivelmente não vai morrer no mar, nem em alto mar, né? Porque, né? Não é igual antigamente, não é uma pessoa, enfim, uma pessoa normal que morria, vai para Hellheimer, que é a terra de Hel. Hel atualmente, né, com a base edaica, principalmente a base da Edda em prosa, né, que narra aí Loki com Angrboda, como foi o nascimento de seus 3 filhos com ela, né, o Fenrir, Jormungandr e Hel. Hel é ela não é uma deusa, antes de tudo, ela é uma Giger, então ela é uma giganta, o pai dela é gigante, a mãe dela é uma giganta, então ela é uma giganta. Hel não era cultuada, não existem, né, registros de cultos a Hel, e Hel, ela é a senhora absoluta de seu submundo. Né? A gente tem Morgud, que fica aos portões de Hel, a gente tem Helgardr, né? A gente tem jardins, e não é um submundo ruim, não é um lugar exatamente ruim, existem locais bons lá, é para onde as pessoas normais vão viver, né, o seu pós-vida aí. Claro que tem locais ruins para pessoas que morreram em desonra, né? Enfim, mas nada se compara, não é como se comparava ao inferno cristão, por exemplo, né? E aí essa palavra acabou sendo traduzida, né? A própria Hel acabou sendo traduzida aí no inferno, como inferno cristão, né? Até porque inferno não era uma coisa comum, se tornou comum na Idade Média só, nem os próprios cristãos acreditavam nessa ideia, e eles acreditavam na reencarnação até bastante tempo, né? Foi um rei aí que a mulher dele não aceitou que ela poderia reencarnar, pobre, que resolveu falar que não existia reencarnação para cristão, e foda-se. E aí a gente acabou com essa história. E aí, esses são os mundos, essas são as criações dos mundos, esses são quase todos os seres, tem alguns outros seres também aí, mas acho que esses são os mais importantes.